Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo no meu canal. Agradeço desde já a sua presença. Nesse vídeo, a gente vai resolver agora do assunto dilatação dos sólidos. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro em que a estrada de ferro, que os trilhos de 10 metros de comprimento havia sido fixado no chão em um dia de temperatura de 10 graus. Aqui ele já me forneceu dois dados importantes. O primeiro dado, que foi o comprimento inicial do ferro, que é o nosso LO, igual 10 metros, tá? E uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que naquela cidade a maior temperatura que um objeto de metal atingiu exposto ao sol foi de 50 graus Celsius. Então aqui eu tenho que entender que minha temperatura final, certo, é de 50 graus Celsius. Com essas afirmações, o estudante resolveu calcular a distância mínima entre os trilhos de trem e o valor encontrou foi dado do coeficiente de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Menos 1. Pronto. Primeira coisa que você deve fazer numa questão de física é separar os dados, tá? E aqui ele quer saber a distância mínima, então ele quer saber a variação do comprimento, tá? Aqui eu estou vendo que eu estou numa questão de dilatação do sólido, certo? Especificamente de dilatação linear. Então, variação do comprimento é igual a comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai botar um ponto de interrogação onde ele quer. Então, ele quer variação do comprimento. Se ele quer a variação de comprimento, é para ele fornecer todos os outros três dados, tá bom? Vamos lá, ele forneceu o comprimento inicial? Forneceu. Aqui você percebe que é 10 graus ou 10 metros. Forneceu o coeficiente de dilatação? Forneceu. Ah, mas ele não forneceu variação de temperatura. Variação de temperatura, você deve lembrar que sempre é que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Bom, então, ele forneceu a final? Sim, a inicial também. Então, a gente consegue resolver a nossa equação de dilatação linear. Aí, vamos lá. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, 10, vezes coeficiente, 1,1, vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura final, 50 menos 10. 50 menos 10 vai dar 40. Aí vamos lá. Aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente multiplica o 10 por 1,1 vai me ter 11. E o 11 multiplicado por 4 não é 44 e a gente só acrescenta o zero. Então, variação do comprimento é igual a quê? 440 vezes 10 a menos 5 metros. Mas se você olhar para a resposta, ele está pedindo em milímetro. Então, eu devo transformar metro para milímetro. Quem não lembra, recomendo fazer a tabelinha, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí vamos lá. Você está em metro, quer ir para milímetro. Vai pular quantas casas? Uma casa, duas casas, três casas. Em vez de multiplicar por 1001, bora botar o seguinte: 10 elevado a 3. Por que 3? Pulou quantas casas? 1, 2, 3. Se o pulo foi da esquerda para a direita, o meu sinal do expoente é positivo. Se o pulo foi da direita para a esquerda, o sinal do meu expoente é negativo. Nesse caso, como eu pulei da esquerda para a direita, expoente negativo. Então, vou trazer esse número, certo? Para cá. Ó. Variação do comprimento é igual a 440 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a 3.
Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 mais 3 vai estar o quê? 10 a menos 2. Então, 440 vezes 10 a menos 2 milímetros. Mas ainda não está do jeito que ele está pedindo. O que significa 10 a menos 2? Significa que a vírgula vai andar duas vezes para a esquerda, duas casas à esquerda. Quando a vírgula não aparece, está sempre após o último algarismo, que é o zero. Vai pular duas casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, meu variação do comprimento é igual a quê? 4,4 milímetros. E para vocês tirarem um print, continuar. Aqui. Questão 2. Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para a janta, para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de palmito, que a tampa é metálica. Porém, lembrando das aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em uma água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Por que isso aconteceu? Certo? Aqui a gente vai perceber o seguinte, que todo material ele tem o seu coeficiente de dilatação, certo? É próprio, tá bom? O metal tem um, o vidro tem outro, o aço tem um, certo? Então, quando a gente compara sempre um coeficiente em comparação ao outro, quer dizer que um pode ser maior ou pode ser menor que o outro, tá? Como ela mergulhou em uma a parte metálica na água quente, ela percebeu que a dilatação dessa aqui aumentou. Se a gente observar o seguinte, ó, variação do comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura, vocês percebem que esse lado é diretamente proporcional a esse. Quanto um vai crescer, a variação do comprimento também aumenta, tá? Então a gente vai ler as alternativas e observar. Reduzir a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro? Nada a ver. Reduzir a pressão do ar interno do recipiente? Também não. Houve uma redução de tensão superficial existente entre o vidro e o metal? Também não. Coeficiente de dilatação do metal é maior do que o do vidro? Sim, com certeza. Coeficiente de dilatação do vidro é maior do que o metal? Nada a ver. Bora imaginar o seguinte, aqui nós temos a tampa de metal, certo? E aqui a gente tem a garrafa de vidro. Pronto. Se o coeficiente do vidro fosse maior do que o coeficiente de metal, isso quer dizer o quê? Que ia trincar aqui, certo? Então, esse ia crescer mais em comparação à tampa, tá? E se ela tivesse feito o processo contrário, se tivesse mergulhado numa água gelada, o que ia acontecer? Como o coeficiente aqui é maior em comparação ao vidro, isso quer dizer o quê? Que ia trincar, certo? Então, depende da situação, se ele vai botar aqui na água quente ou na água gelada, tá bom? Aqui, questão 3. Uma régua de alumínio tem comprimento de... Então, comprimento inicial 200 centímetros. Há uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros? Então, ele quer saber o que? O seu comprimento final, tá? Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Então, temperatura final igual 60 graus Celsius. Ele deu o coeficiente de dilatação em Kelvin, 2,5 vezes 10 a menos 5 Kelvin menos 1. Pronto. Aí vamos lá. Então, como eu separei aqui já a pergunta, né?
Então, e a gente está num caso de dilatação linear, então, quando é que aparece o comprimento final? Em um caso, que variação do comprimento é igual ao comprimento final menos comprimento inicial. Aí você coloca o ponto de interrogação na pergunta e é para ele fornecer os outros dois. Você tem comprimento inicial? Tenho. Você tem variação? Não. Se eu não tenho variação, eu vou atrás da minha variação primeiro. Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura. Aí vamos lá. Aí você coloca o quê? Ponto de interrogação aqui e é para ele fornecer os outros três. Você tem comprimento inicial? Tenho, que eu separei. Coeficiente? Também. Variação? Não, mas eu tenho a temperatura final inicial. Pronto. Como tem os outros três, agora bora analisar os dados da questão que ele forneceu. Se ele deu o comprimento inicial em centímetro, então quer dizer que eu vou achar o comprimento final também em centímetro. Aqui ele não deu a temperatura em graus Celsius, mas o coeficiente é em Kelvin. Quando a gente está trabalhando com variação de temperatura, você deve lembrar que a variação de temperatura em Celsius é a mesma de variação de temperatura em Kelvin. Então, eu vou achar a variação em Celsius, porém eu posso substituir na equação sem nenhum problema. Agora, quando a temperatura fosse em Fahrenheit e outra em Kelvin ou em Celsius, eu tinha que fazer a transformação, tá bom? De variação de temperatura em Celsius para Kelvin ou não. Se ele me deu o coeficiente em Fahrenheit, eu tinha que transformar a variação de temperatura de Celsius ou Kelvin para Fahrenheit, tá bom? Então vamos lá. Variação do comprimento é o que ele quer. Comprimento inicial 200 vezes coeficiente 2,5 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura 60 menos 20, eu vou achar o que? 40. Certo? Bora pensar o seguinte, ó. Aqui a gente vai imaginar que o 40 é 4 vezes 10, tá bom? Por quê? 10 vezes 2,5 eu vou achar o que? 25. Então já elimina esse 10, só deixa o 25, tá? Aí a gente imagina o seguinte: 4 vezes 25 vai me achar quanto? Eu vou achar 100, certo? Então 100 não é 10 elevado a 2? E aqui também não tem 100, não é 10 elevado a 2? Então bora ajeitar. Aqui, ó. Variação do comprimento é igual a quê? 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a 2. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e somos o expoente. Então, ó, aqui eu tenho mais, né? Vou botar aqui o parênteses. Aqui mais. 2 mais menos 5. Mais por menos. Menos 2 menos 5. Menos 3. Menos 3 mais 2. Menos 1. Então, minha variação do comprimento, deixa eu botar mais aqui pro lado, tá bom? Pronto. Então, minha variação do comprimento é igual 2 vezes 10 a menos 1. Bora botar ele em número decimal. Tá? Menos 1 quer dizer que a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar o quê? 0,2 centímetros. Aí eu volto para a nossa primeira equação. Que é essa aqui. Então, eu já tenho minha variação de comprimento, que é o quê? 0,2. Eu tenho meu comprimento inicial, que é 200. Menos 200 vai para o outro lado, mais 200. Então, vai ficar o quê? Comprimento final, 200,0, 0,2. Que vai me fornecer o quê? 200,2 centímetros. Tá? Vou deixar o tempo aí para vocês tirarem o print. E vamos fazer aqui a nossa última questão desse vídeo. A temperatura de 0 graus Celsius, então entender que essa temperatura, vou botar aqui do lado, a minha temperatura inicial, 0 graus Celsius. Um fio de cobre mede 100,000.
Vírgula 000 não identifica nada. Então, eu tenho que dizer que meu comprimento inicial é igual a 100 metros. Seu comprimento passa a ser, se passa a ser, vai ser o comprimento final. Igual a quê? 100,068 metros. Há uma temperatura, então o valor da nossa temperatura final é igual a 40 graus Celsius. Ele quer saber o que? O coeficiente de dilatação linear. Então aqui você percebe que estou no caso de dilatação linear, então ele quer o que? O seu coeficiente. Então se ele quer o coeficiente, então vamos lá. Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Aí, ó, novamente, ele quer esse, né? Então, ele para fornecer os outros três. Ele deu variação de temperatura, variação de comprimento? Não, mas ele deu ferramenta para a gente calcular, que foi o comprimento final menos o inicial. Ele deu comprimento inicial? Deu. Variação de temperatura? Não, mas deu das ferramentas, né? Final menos inicial. Então, a gente pode substituir. Comprimento final vai ser o quê? Ou variação do comprimento vai ser o quê? Comprimento final menos comprimento inicial. 100,068 menos 100 vai restar o quê? 0,068. Comprimento inicial. 100. Coeficiente. Ele quer variação de temperatura 40. Aqui a gente pode imaginar o seguinte, ó. Eu vou passar essa vírgula 3 vezes para a direita. 1, 2, 3. Então, em vez de ficar 0,68, então vai ficar como 68 vezes 10 a 3. Certo? Mas como a vírgula andou para a esquerda, quer dizer que meu expoente é negativo. Tá? E aqui você percebe que tem o quê? 100 e 10. 100 vezes 10 não vai dar 1000. 1000 não é 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3. Certo? E 4 vezes 1, 4. Então, bora pagar aqui. Pronto. Não está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 68 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 a 3. Tá? Então, ó, 68 dividido por 4, eu vou achar 17. Então, 10 a menos 3 dividido por 10 a 3, divisão de base iguais. Conserva a base e subtrai o de cima menos o de baixo. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. Certo? Como a gente vai passar a vírgula, uma casa para a esquerda, então vai ficar 1,7. Quando eu passo para a esquerda, quer dizer que eu vou aumentar mais 1 no meu expoente, que vai ficar o quê? Vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Pronto, esse aqui é o meu valor do meu coeficiente de dilatação linear. Bom, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até breve.